Olá, hoje é sexta-feira, dia 22 de julho de 2022. Estamos entrando no ar, vamos começar vendo quais são as manchetes dos jornais. Inicialmente, os jornais baianos, à tarde e Correio. No à tarde, pesquisa festejada por Neto é suspensa pelo TRE. Uma pesquisa do Instituto Séculos, que saiu no Bahia Notícias e que foi considerada pela Justiça incorreta na sua metodologia. Agora fica 1-1. Porque o próprio Jornal à Tarde publicou uma pesquisa que deu resultados muito diferentes dos outros, com ACM Neto e Jerônimo quase empatados, e que também foi suspensa. Agora, o Bahia Notícias tem uma outra pesquisa suspensa, uma pesquisa, no entanto, que dava resultados compatíveis com os que vinham sendo anunciados em outros órgãos de comunicação e por outros institutos de pesquisa. Mas à tarde e Correio, um puxa a brasa para a sardinha do PT e o outro para a sardinha do ACM Neto, que afinal de contas, inclusive, é dono deste jornal aí, o Correio. A família é proprietária. Então, aí a manchete é: cacetando no governo do estado. Assaltos a taxistas sobem 71% no ano. O número de casos registrados pela Associação Geral de Taxistas saltou de 218 para 374, comparando o primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre de 2022. Correio Brasiliense: Fachin dá 5 dias para Bolsonaro se explicar sobre ataque ao TSE. E o subtítulo ali: Reino Unido segue o exemplo dos Estados Unidos e enaltece o sistema eleitoral brasileiro. Foi uma manifestação da embaixada da Inglaterra, como já tinha sido feita pela dos Estados Unidos. E eles vão sinalizando que estão atentos ao processo no Brasil e que não querem ver a confusão se estabelecer aqui, golpe, nada disso, que tem sido a tônica do discurso de Bolsonaro, assessorado por muitos dos seus próximos ali, inclusive muita gente fardada, dando aval a essas ameaças que têm sido feitas por Bolsonaro por conta de uma falsa desconfiança sobre o processo eleitoral da urna eletrônica, que sempre funcionou muito bem no Brasil e que veio, inclusive, para acabar com as fraudes que antes existiam na votação em papel. Na animada eleição pernambucana, o Jornal do Comércio noticia que evento do PSB com Lula acaba bem para Marília, e não estava presente. No segundo dia da visita de Lula a Pernambuco, mais uma vez quem roubou a cena não estava em cima do palanque. Marília Arraes, antiga aliada do PSB, ela não foi convidada para o evento, mas teve o nome gritado em coro quando socialistas como Paulo Câmara e Danilo Cabral, que postula o cargo de governador, apareciam ou iam discursar. Danilo, que luta com Marília para ser o único candidato de Lula, foi vaiado em vários momentos. Em certo momento, a organização do evento usou aplausos fake no sistema de som e tentou abafar vaias com sons de orquestras de frevo. Tá complicada a situação do Danilo, né? Marília saiu do PT, porque não podia ser candidata, e foi para o Solidariedade. E está aí disputando quem é que é mais próximo de Lula. Se é o PSB com o Danilo ou se é a Marília com o Solidariedade, a Marília Arraes, que saiu do PT e foi para o Solidariedade para poder ser candidata. Mas vai render muito ainda essa eleição pernambucana, viu? Vai ter muita história pela frente ainda. Jornal Estado de São Paulo: inflação e quadro fiscal fazem bancos prever Selic mais alta. Estimativa de taxa de juros de pelo menos 14% ainda em 2022. Era menor. A expectativa era reduzir. Mas depois desse pacote aí eleitoral para ver se Bolsonaro consegue reverter o resultado da eleição, aí as expectativas agora são de que vai subir a taxa de juros, infelizmente. Para dar uma olhada nessas imagens aí da guerra
da Ucrânia. Bem, na verdade, não são. Dá para perceber, né? Você deve ter percebido que essas imagens não são da guerra da Ucrânia. São do Rio de Janeiro. Restaurei o som aí, inclusive, para servir de complemento a essa informação. As pessoas estão conversando e vendo as suas casas destruídas, como se fosse uma guerra. Como se fossem alvos de um bombardeio em uma guerra. Mas quem bombardeou aí foi a polícia. O governador do Rio de Janeiro está em campanha eleitoral. E no Brasil, se faz campanha eleitoral bombardeando o próprio povo. Esse é o estado que chegou ao Rio de Janeiro. Com o governador atual, Cláudio Castro, bolsonarista, claro, tendo sob seu comando, sob seu governo, que nem é um mandato inteiro, porque ele substituiu o Witzel, que sofreu impeachment, e das 5 maiores chacinas da história do Estado, 3 já acontecem sob o comando desse cidadão. E, naturalmente, que esse assunto é a manchete de vários jornais pelo país afora. Está aí no Jornal Extra do Rio de Janeiro, a nova tragédia de uma guerra sem fim. Os moradores do complexo do Alemão viveram mais um dia de medo ontem. Isso começou pela madrugada, com fortes tiroteios entre bandidos e policiais durante a operação que começou de madrugada. 18 pessoas foram mortas, entre elas um PM e uma mulher baleada dentro do carro. Também é manchete no outro jornal carioca, O Dia, guerra entre polícia e traficantes, 18 mortos no Alemão. Só que essa guerra entre polícia e traficantes se torna uma guerra, como você viu aí, entre a polícia e a população que mora lá. Não é todo mundo traficante, é? Não é, né? Operação da polícia mata ao menos 18 pessoas no Rio, também é manchete no jornal Folha de São Paulo. Porque, evidentemente, é algo que chama a atenção no país inteiro. Pessoas saem carregadas aí, olha, em plástico, em lençol, em lona. Os corpos, os cadáveres. Que polícia é essa? Que país é esse? Que solução é essa que se encontra para resolver problema de segurança pública? Ah, mas resolveu. Mas não resolveu. Se tivesse alguma vez resolvido, ainda existiria um argumento a favor dessa barbaridade. Mas não resolve. Não resolve coisa alguma. Só faz massacrar. Você vê aí, 18 morreram. Supostamente 16 traficantes. Quem é que vai garantir que realmente eram 16 traficantes? Você viu. Mais um ali poderia ter morrido, mais 2, mais 3, numa simples casa da comunidade. Você viu como é que ficou a situação da casa, bombardeada como se fosse numa guerra. Por que os moradores têm que passar por isso? Ah, mas o traficante está escondido lá dentro. Ah, todo o traficante do Rio de Janeiro, os maiores traficantes do Rio de Janeiro realmente estão nas favelas? Alguém imagina uma operação desse tipo ser feita em Copacabana, em Ipanema, no Leblon? Porque vamos dizer que se encontrasse lá o maior de todos os traficantes do Brasil e do mundo, alguém iria chegar bombardeando um prédio no Leblon? Com helicópteros dando tiros, entrando pelas janelas dos apartamentos? É óbvio que isso não acontece e nunca acontecerá. E por que acontece na favela? Que justificativa se pode dar para uma coisa dessa? Agora, a Bahia, né, não pode ficar atrás com a sua polícia militar. E também tem um triste episódio para ser relatado nessa seara aí da barbaridade praticada pela polícia militar. Adolescente baleado em ação policial na Bahia protegeu sobrinha. PM nega versões de familiares e diz que a origem dos tiros
será apurada. Esse caso aconteceu em Lauro de Freitas, na quarta-feira. Lauro de Freitas, vizinha de Salvador. Adolescente em estado grave, um outro garoto de 15 anos que estava fazendo um serviço também tem a vida agora prejudicada para sempre por conta dessa ação policial. A TV Bahia esteve no local e ouviu a comunidade que, evidentemente, faz um relato oposto ao relato da polícia. Eles já vieram com a ânsia de que mate quem quiser, aconteça o que quiser. Porque quando eles chegaram aqui, eles já chegaram abrindo as portas dos carros e efetuando disparos para tudo quanto é lado. Agora me diga, será que é mentira dessa líder comunitária? A Briana? Não foi assim, não? A PM chegou direitinha, vinha tranquila, e aí de repente foi recebida a tiros, como é a versão da polícia? Quem é que tem mais credibilidade, dado o histórico que a gente já conhece? E podia ter matado essa criança de 3 anos. Atingiu a tia, porque a tia se colocou na frente. Foi o relato complementado aí pela Adriana, essa líder comunitária lá em Lauro de Freitas, que foi ouvida pela TV Bahia. Foi proteger a sobrinha de 3 anos, que inclusive, pela forma que a bala pegou em Railane, se ela não abaixa para pegar Sara, a bala ia pegar na cabeça de Sara de 3 anos. Então, o que acontece? O Janderson estava tirando um barranco ali para uma vizinha para ganhar um dinheiro. Os policiais vieram na direção dele e efetuou um disparo na perna, de ponto .40, onde a perna de Janderson foi totalmente dilacerada. Entendeu? E Railane, que está hospitalizada, está correndo o risco de perder o lado esquerdo do corpo. O Janderson que ela fala aí o Janderson que ela fala aí é o rapaz que foi... Esse eu vou colocar depois. O Janderson que ela mencionou aí é o rapaz que foi baleado na perna e que estava fazendo um trabalho. Estava traficando, não. Nem dando tiro na polícia. Proteger a sobrinha de 3 anos, que inclusive, pela forma que a bala pegou em Railane, se ela não abaixa para pegar Sara, a bala ia pegar na cabeça de Sara de 3 anos. Então, o que acontece? O Janderson estava tirando um barranco ali para uma vizinha para ganhar um dinheiro. Os policiais vieram na direção dele e efetuou um disparo na perna, de ponto .40, onde a perna de Janderson... O cara tá trabalhando, a polícia chega e mete o tiro na perna dele, dilacerou a perna do rapaz. E qual a defesa que se tem contra isso? Uma possível defesa, filmar, né? Um outro lá tentou fazer isso, mas também ficou complicado para ele. Me agrediram porque eu tava gravando eles, aí pegou o rosto deles sem querer, eles falaram que eu gravei o rosto deles, aí vieram me agredindo, tomando meu celular. Pegou meu celular, apagou os vídeos, tudo. Limpou a lixeira, limpou tudo no meu aparelho. Fui preso, fiquei algemado lá, uma faixa de uma hora e meia no chão. E cadê as câmeras na farda dos policiais militares? Uma solução já adotada mundo afora, já gradativamente sendo adotada também no Brasil, e que não é algo estranho para a Polícia da Bahia, porque já tem sido falado que vai ser implantado, só que esse dia não chega nunca. Esse dia não chega nunca. E, inclusive, dos candidatos que estão disputando a eleição, nem todos são favoráveis à colocação da câmera no uniforme dos policiais. E, pelo visto, até quem diz que é favorável, como o governo atual, não é na prática, porque não implementa essa medida necessária. Não é uma, nem duas, nem 3 vezes que a polícia está envolvida em episódios como esse. E ela nega até quando se tem um vídeo, como aconteceu na sexta-feira da semana passada em Santo Antônio de Jesus, em que uma pessoa é fuzilada, completamente
alguém que vem apenas caminhando pela rua, é fuzilado por um policial num carro descaracterizado. E a polícia nega que... A polícia diz que houve troca de tiros, a polícia diz que foi recebida a tiros, quando eles vêm tranquilamente com o carro passeando pela rua, fazendo uma ronda normal, em baixíssima velocidade, param alguém, fuzilam essa pessoa e dizem que foram baleados anteriormente, que houve troca de tiros. E mesmo assim, isso tudo não basta para que a polícia militar, primeiro, mude seu procedimento. E segundo, adote essa medida que vem sendo adotada com grande sucesso, inclusive favorecendo os policiais militares. Caiu também o número de mortes de policiais militares, no momento em que eles passaram a usar a câmera acoplada no uniforme, registrando tudo o que acontece. É preciso fazer isso. É urgente fazer isso. A gente sabe que não vai acontecer nesse momento de eleição, de transição. Aí, se mudar o comando do governo do Estado, como parece que vai mudar segundo as pesquisas, aí é todo um processo que vai recomeçar do zero. Sabe lá quando a gente vai ter isso e quantas pessoas mais vão morrer baleadas por armas de policiais militares no estado da Bahia. Foi interditado o viaduto em Feira de Santana da Complexo Miraldo Gomes, viaduto ali da Cidade Nova, porque uma carreta ficou entalada ao passar na parte de baixo. Uma dessas carretas que transportam aquelas torres imensas para fazer energia solar, para gerar energia solar, né? Elas passam com muita frequência ali, já que o interior baiano está cheio de, felizmente, né? Isso é muito positivo, cheio de usinas geradoras de energia, eu falei solar, mas é eólica, né? Passam as hélices nas carretas, são as hélices imensas, e passam também as torres que sustentam essas hélices. E uma delas ficou entalada lá no complexo e, ao bater na estrutura do viaduto, prejudicou a estrutura de modo que vai ser preciso interditar a via para fazer um conserto. A prefeitura, inclusive, divulgou um vídeo sobre esse assunto aí. Prefeitura de Feira informa. Uma das vias do complexo de viadutos Miraldo Gomes, localizado no anel de contorno, na rotatória da Cidade Nova, foi interditada para a recuperação da estrutura após a colisão de uma carreta. Fique atento às sinalizações das vias alternativas e às novas rotas. A Prefeitura de Feira pede desculpas pelo transtorno e trabalha o mais rápido possível para resolver essa situação. Prefeitura de Feira de Santana. Governo da gente. Pois é, teve essa carreta aí que ficou entalada no... Essa estrutura sempre passou ali. O que aconteceu aí provavelmente é que a carreta em si, o veículo que levava a torre, devia ser mais alto. E aí houve esse acidente. Bem, essa semana, hoje é sexta-feira, estamos encerrando a semana. Toda semana fizemos assim, com esse fundo novo aí, o nosso programa. E com isso, deixamos de usar as fotos do Tony Carvalho. E o Tony tinha cedido aqui gentilmente para a gente utilizar. Mas eu quero justamente... Inclusive, várias dessas fotos não cheguei a utilizar. E por isso eu quero encerrar hoje o programa com elas passando aí 4 segundos para cada uma. Fotos bonitas e que você encontra no Instagram dele, outras tanto mais bonitas. E que com elas eu encerro o programa de hoje. Na próxima semana, segunda-feira, estaremos de volta. Um abraço e até lá. Obrigado, Tony, por ter cedido essas imagens para a gente embelezar aqui o nosso cenário durante esses dias.